No programa Dimensão Olímpica de hoje, conversamos com o professor Luiz Carlos Bombassaro, da Faculdade de Educação da URGS. Ele traduziu para o português a obra Pierre de Coubertin, Olimpismo, Seleção de Textos, que reúne parte da obra do idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, o barão Pierre de Coubertin, historiador e pedagogo francês que viveu entre os anos de 1863 e 1937. Nessa nossa conversa, falamos principalmente sobre os aspectos filosóficos do esporte, os valores e as questões éticas do olimpismo e a importância do esporte como uma ferramenta para a integração entre os povos. Confira! Como é que foi para ti traduzir esse material que é tão definidor para a história do olimpismo? Foi uma experiência muito importante dar voz a Coubertin, de modo a que o leitor brasileiro e o leitor da língua portuguesa pudesse ter acesso direto aos textos dele. O Pierre de Coubertin escreveu relativamente bastante se comparado a outros autores que trabalharam com esporte, especialmente com olimpismo, e o que nós apresentamos é uma seleção de textos nos quais ele relata a experiência de vida que ele teve e a luta que ele levou a efeito para restabelecer os Jogos Olímpicos na modernidade. Nós poderíamos sempre considerar Coubertin, na verdade, o fundador do novo espírito olímpico a partir da recuperação do olimpismo clássico, do olimpismo grego. Para mim, foi muito importante, eu tive uma experiência incrível ao estudar os textos do Coubertin e a poder colocá-lo numa forma e numa linguagem que poderia ser acessível aos leitores da língua portuguesa que não o conheciam, que pouco o conheciam, dado o fato de que essa é a primeira edição que se faz em língua portuguesa dos textos dele. E como é que foi para ti esse processo, no sentido, quais os percalços que teve, como é que chegou até a ti esse trabalho? O contato inicial se fez através do professor Norbert Miller, que é um dos organizadores da obra do Coubertin no mundo, e é do professor Nelson Todd, aqui de Porto Alegre, que são os editores destes ensaios, destes textos do Coubertin. Quando o professor Miller esteve conversando comigo, ele me pediu se eu teria interesse em traduzir alguma coisa que não fosse da área da filosofia da qual eu provenho, e ele me ofereceu o texto do Coubertin para poder ler num primeiro momento e ver o que eu poderia dizer a respeito do texto. E eu fiquei fascinado com o texto do Coubertin, porque ele põe, além da vida mesmo, ele põe muita emoção e dá para se sentir muito qual o espírito propriamente que ele pretendia apresentar para defender a ideia da renovação do esporte, do espírito olímpico no mundo moderno. A mim pareceu que era uma atividade também que fazia muita falta no país. Nós estávamos nos preparando já para a realização dos Jogos Olímpicos, mas não havia nenhum tipo de bibliografia com relação ao fundador do pensamento olímpico moderno. Qual era o ano, mais ou menos? Nós começamos esse contato em 2012, na verdade. A tradução sempre é um trabalho bastante demorado, mas eu tive uma demora razoável, portanto, em fazer a tradução do livro. Mas em 2012 e 2013 nós tivemos ocasião de discutir, inclusive, quais eram as possibilidades de cotejar a tradução brasileira com a tradução espanhola, com a tradução francesa, com a tradução inglesa e com as outras traduções que haviam sido feitas e coordenadas pelo Comitê Olímpico Pierre de Coubertin. Este trabalho demorou pelo menos 2 anos. No final nós tivemos a satisfação de ter o livro pronto e antes do acontecimento que agora se desenha, que são os Jogos Olímpicos do Rio. Então, professor, agora entrando um pouquinho mais no tema, tu poderia nos definir o que é a filosofia do esporte, ou de alguma maneira, pelo menos para ti, nos teus termos, né, como é que ela pode ser definida? É evidente que nós temos uma compreensão de que esporte hoje se compreende a partir de uma ideia quase que técnica, quase que voltada ao desenvolvimento de atividades físicas e muitas vezes parametrizadas ou transformadas de tal modo que se possa matematizá-las, quantificá-las, etc. O caráter filosófico do esporte não está totalmente afastado disso, mas há elementos muito mais importantes colocados na ideia do esporte que estão
quase que soterradas no pensamento e na atualidade, tendo em vista, por exemplo, a relação que o esporte tem com a vida e especialmente não somente com a vida individual, mas com a vida social. O esporte tem uma dimensão educativa, uma dimensão, eu diria que civilizatória, importantíssima e cumpre uma função na sociedade que já era percebida pelos gregos e por outros povos antigos, evidentemente, porque não há cultura que não tenha desenvolvido esportes. O fato é que a caracterização básica dessa atividade que o esporte designa, digamos, ela se associa muito, e no caso do Coubertin isso está muito claro, ela se associa muito a uma relação que o homem tem com o mundo, que nós temos com o mundo. Essa relação é uma relação de participação com o mundo e de desenvolvimento de nós mesmos, de um desenvolvimento físico, de um desenvolvimento evidentemente individual, mas também de um desenvolvimento espiritual, de um desenvolvimento coletivo, de um desenvolvimento social. Pensando justamente nessa questão que tu falou sobre a cultura grega, né? Os povos gregos, o próprio Pierre de Coubertin falava, né, nesse livro, sobre uma comunhão que existia entre as atividades intelectuais e as atividades esportivas, práticas, que até mesmo iam para a Olímpia, né, os escritores, os poetas lerem os seus trabalhos, suas poesias, mostrarem as suas obras, né? Isso me mostra, aparentemente, que arte e literatura, né, artes plásticas estavam muito próximas das próprias atividades práticas. Então hoje, como é que tu vê essa relação e de que maneira pode ser feita alguma coisa para que todas essas esferas se relacionem mais, se aproximem mais e se beneficiem desse contato? O fenômeno do esporte entre os gregos é muito interessante porque ele faz praticamente parte de uma religião. Especialmente Coubertin vê no esporte, e especialmente no olimpismo, nos Jogos de Olímpia e em todo o Festival de Olímpia, um momento de celebração. Se celebra ali muitas coisas e se celebra especialmente o caráter de autossuperação que o esporte permite. O que me parece muito importante nesse caso é que a recuperação que Coubertin faz do olimpismo antigo já prevê que todas as artes, a literatura, a poesia, a pintura, a arquitetura, a escultura, etc., façam parte do jogo, façam parte do processo do desenvolvimento dos Jogos Olímpicos. Tudo acontece num único momento com uma grande celebração. É nesse sentido que há um certo caráter, digamos, religioso bem entendido nesse evento, porque para um grego o esporte tem uma dimensão espiritual. Ele não se reduz a uma atividade puramente física, muscular ou coisa dessa natureza. Ele é uma etapa fundamental da formação humana. Nesse aspecto, não há continuidade da relação entre, por exemplo, esporte e arte no mundo atual. Essa relação se perdeu com a modernidade. A modernidade centrou muito mais a questão do esporte em termos de quantificação, em termos de desenvolvimento e performance, do que propriamente no sentido e no caráter de formação que o próprio esporte favorece. Quando se pensa que Coubertin ficou fascinado pelos gregos, porque o Pierre de Coubertin é um filo-helenista, quer dizer, ele juntamente com o movimento que se fazia no século XIX, na segunda metade, especialmente já no final da segunda metade, de redescoberta do clássico, o Coubertin percebe que aquilo que havia sido posto pelos gregos era algo de muito significado para a constituição da sociedade. Isso significava que no esporte se realizava a possibilidade de congraçamento e de celebração que superava dificuldades que a sociedade grega vivia, mas também que se poderia pensar, Coubertin queria que se pusessem na sociedade moderna. Uma das questões específicas é a ideia de que os Jogos Olímpicos deveriam servir para o desenvolvimento de um espírito de paz, de um espírito de confraternização, de um espírito de congraçamento que permitiria a convivência dos diferentes, mesmo que houvesse competição. Hoje nós perdemos um pouco a característica dessa possibilidade de congraçamento na medida em que nós não damos muita atenção a esse aspecto, digamos, da proposta filosófica e pedagógica que o olimpismo põe, que é defender, por exemplo, a ideia
de que todos nós possamos nos reunir sem levar em consideração nenhum tipo de diferença que, via de regra, também se manifesta no olimpismo de hoje, mas que não tem o sentido filosófico e espiritual que tinha para os gregos. Tu mesmo falaste na ideia de formação de si mesmo, e era bem famoso, e ainda é até hoje, o aforismo grego "conhece-te a ti mesmo". Então, eu gostaria de te perguntar, né, como é que o esporte pode atuar como esse agente que permite o autoconhecimento? Não há dúvida de que entre os gregos a educação, a formação, pretende formar o melhor. Nesse sentido, o esporte assume essa ideia e põe a possibilidade de que cada participante dos jogos, etc., todos podem se tornar excelentes desde que façam das suas capacidades um momento de superação de si mesmo. Ou seja, há uma expressão que eu gosto muito de usar, que é a ideia da educação e da formação pelo exercício. Mais do que em qualquer, talvez, outro campo do conhecimento e das atividades humanas, os esportes e, em geral, também o espírito olímpico é movido por isso. A superação de si faz parte do processo que leva o atleta a se tornar melhor. O atleta busca se tornar melhor. Essa ideia da busca de se tornar melhor não valia somente para o esporte, ela valia para a sociedade em geral e para a formação em geral, de modo a que nos tornássemos cada vez mais conscientes de que nós podemos superar os nossos próprios limites. Conhecer a si mesmo significa conhecer os limites que se tem, descobrir os limites que se tem, mas esses limites só descobrimos pelo exercício. Então, a grande questão básica para a dinâmica, vamos dizer assim, do processo formativo entre o grego, da paideia grega, era dada exatamente por esse exercício do conhecimento dos próprios limites e da tentativa de superá-los. E agora pensando um pouco nessa questão de superar os limites, né? Já em 1908, Pierre de Coubertin já falava da possível perda do fair play, do jogo limpo. Como é que tu vê hoje essa relação do fair play? Será que os nossos atletas, em busca do melhor, das medalhas de ouro, né, da consagração, também podem deixar de lado ideais do fair play? A ideia do jogo limpo coloca imediatamente a questão do olimpismo e dos esportes em geral no campo da ética. O esporte teria uma função ética fundamental para o pensamento de Coubertin, para a sociedade grega em geral, mas também para a formação de um modo amplo na modernidade. O que se deve perceber é que o esporte não ensina pura e simplesmente a desenvolver atitudes de um ponto de vista individual. Ele não serve somente para a superação de si mesmo. Ele funciona muito, e isso está muito claro, especialmente nos esportes coletivos, na criação de uma rede que só se realiza e só se efetiva mediante a observação e a internalização de regras. Ou seja, a relação que existe entre o esporte e a ética se dá exatamente por isso, porque nós podemos perceber que no conjunto da vida social nós não podemos seguir uma regra sozinho. E não podemos imaginar nenhum esporte que não tenha regras. Portanto, há uma dimensão ético-moral forte que chama a atenção para exatamente esse aspecto da vida coletiva, da vida social. Me parece que nós perdemos com uma relativa facilidade a ideia de que o esporte e a ética estejam vinculados hoje. Porque nós somos movidos muito mais, provavelmente, no esporte moderno e especialmente no esporte atual, por questões que são externas ao desenvolvimento da relação ética que implica a internalização de regras morais, etc. Há muitas coisas que acontecem fora do fair play. Provavelmente interesses econômicos, interesses políticos, interesses de muitas outras ordens entram em jogo e determinam o caráter do movimento no esporte. É claro que nós temos um caminho muito longo para andar nisto, mas nós temos que pensar exatamente como podemos interpretar o jogo, o esporte e de todo modo, as atividades que nós fazemos no campo desportivo como atividades que nos permitam também aprender a conviver socialmente. Agora pensando um pouquinho no lema olímpico, né? O famoso lema olímpico do mais rápido, mais alto e o mais forte. Esse lema olímpico, ele ainda persiste nos dias de hoje ou os ideais dele foram perdidos?
E também que perspectivas filosóficas estão imbricadas aí, né? Porque o próprio Pierre de Coubertin falava que não era só perspectivas técnico-desportivas, mas também filosóficos-técnicas. Quais são elas? O lema não se perdeu, ele ganhou uma nova conotação. Quer dizer, a autossuperação, ou a superação que está presente basicamente no lema, fala e se mantém de um modo ainda permanente. Somente que nós transformamos isso numa característica basicamente quantificadora. Quer dizer, os nossos interesses estão mais voltados para a superação dos recordes, ou para a diminuição dos tempos, ou para a quantificação das medalhas, mas nós não temos tanto o caráter qualitativo que implica o desenvolvimento desse lema. Isso me parece fruto da modernidade, porque a modernidade tem na quantificação, na matematização, um elemento quase que ficcional, mas um elemento que toma corpo na medida em que ele aparece como o mais importante. Se nós pensamos no espírito olímpico, essa ideia da autossuperação, ela ganha um caráter que não tem a ver pura e simplesmente com uma tabela de classificação, embora haja classificação. Estar em primeiro lugar para um atleta olímpico significa não somente romper a barreira do seu recorde, mas principalmente superar-se em sentido de que ele se tornou melhor. Então, vejo que aqui há um elemento que permanece, digamos, mas o lema foi transformado, dada uma característica muito mais quantificadora e muito mais pragmatista, se pudéssemos dizer, ao problema que havia sido posto já pelos gregos, ou pelo menos recuperado por Coubertin a partir da experiência grega. E tu mesmo falaste sobre como, com o advento da modernidade, né, como alguns daqueles valores foram perdidos. Tu já comentaste um pouco isso, mas se tu quiser entrar um pouquinho mais a fundo, sobre o lado pedagógico da atividade esportiva e de pensar também o esporte como uma ferramenta que une povos, né, que transita pelas diferentes classes sociais. Por mais que espetacularizado que o esporte esteja hoje, isso ainda é possível ser resgatado e de que maneira? Penso que sim, a leitura do Coubertin pode mostrar e pode ajudar muito a gente a compreender exatamente essa dimensão educativa do esporte e uma dimensão educativa do esporte como a possibilidade de formação da sociabilidade. Me parece que o descaso que se tem em relação ao desenvolvimento do esporte no campo da formação em geral, eu estou falando aqui da realidade brasileira, ele aparece muito claramente na medida em que, em grande parte, se considerou e ainda se considera que algumas atividades, como as atividades esportivas ou as atividades artísticas, não são as mais essenciais, ou não são as essenciais ou as imprescindíveis para o desenvolvimento da nossa formação, e nós atribuímos muito a nossa formação a um caráter cognitivo, a um caráter de conhecimento e a um caráter de conteúdo, digamos assim, e negligenciamos em grande parte a questão da formação a partir do esporte como uma possibilidade de produção de sociabilidade. Me parece que esse elemento fica muito justificado com as reflexões do Coubertin, especialmente porque ele vê no olimpismo e vê na prática desportiva a possibilidade de superação de muitas diferenças, no sentido de que todos nós podemos, de alguma maneira, ser praticantes de uma determinada modalidade desportiva. E esse caráter amplo, esse caráter, se a gente puder dizer, democrático, não há nenhum tipo de restrição que seja de ordem étnica, que seja de ordem econômica, que seja de ordem social, porque congrega a todos. Também não há, e isso é uma questão interessante, embora se possa perceber não tão claramente nos textos do Coubertin, o problema do gênero. Há uma discussão já do problema de como o gênero também encontra a sua possibilidade de superação, os limites de gênero,
pela prática esportiva. Então nós temos na verdade, um amplo panorama de fundamentação, digamos, de uma prática pedagógica que se daria pelo esporte e que não se reduz pura e simplesmente ao desenvolvimento da atividade física enquanto tal e que não beneficia somente o participante ou o atleta que pratica a atividade física. Quer dizer, ver o esporte, ver, nesse caso específico, o olimpismo como um fenômeno que pode ser pensado como um fenômeno antropológico, como um fenômeno social, como um fenômeno educativo, como um fenômeno filosófico, parece ser exatamente um dos elementos importantes que os textos do Coubertin levam a reconhecer. Justamente porque ele diz até que, então, ultrapassa essa questão do profissionalismo e leva o esporte a pessoas, digamos, comuns, como nós, né, que não somos. A questão do amadorismo é um tema muito discutido pelo Coubertin nos seus textos e isso parece ser um elemento muito importante, porque é claro que já no mundo antigo há um certo tipo de empresariamento esportivo para o desenvolvimento dos Jogos Olímpicos, mas na modernidade, o que ganha destaque é muito mais a produção de espetáculo empresariado, quer dizer, gerenciado e desenvolvido a partir de grandes empresas, de grandes interesses, etc., e muito menos a questão, evidentemente, do esporte enquanto tal. Esse aspecto do amadorismo põe claramente a ideia de que o esporte é uma atividade que pode ser praticada por todos. Sobre a questão dos Jogos Olímpicos de 2016, como é que vem sendo a preparação para esses Jogos? Que tipo de debate, de discussões ou até de eventos, como tu avalias esses eventos? Né? E se alguma discussão, algum tema foi negligenciado e que deveria ter sido mais debatido? O que me parece é que a preparação para as Olimpíadas no Brasil, ela ocorreu de uma maneira um tanto estranha. É claro que a decisão de trazer os Jogos Olímpicos para o Brasil foi uma decisão importante, tomada num momento de euforia, num momento de expectativa, de grande expectativa, que depois, evidentemente, parece não ter se realizado e pôs à mostra uma dificuldade muito grande de organização e de planejamento de tal maneira que se pudesse tirar proveito, inclusive como elemento formativo para o desenvolvimento da mentalidade brasileira, no caso de sugerir que nós pudéssemos ter participado mais da sua organização, do seu planejamento. Quando eu digo nós pudéssemos ter participado mais, eu estou dizendo que as universidades pudessem ter participado mais, que as escolas pudessem ter participado mais, que o sistema da educação em geral pudesse ter participado mais. O que se vê é uma grande espetacularização do esporte, um fenômeno midiático muito importante, que parece ser maior do que o próprio sentido do olimpismo. Então, professor, as minhas perguntas eram essas. Eu não sei se tu gostarias de acrescentar mais alguma coisa, de contar mais alguma coisa. Eu só quero agradecer a possibilidade de vocês terem me feito essas perguntas. E fico feliz que este tema esteja sendo discutido e debatido e penso que pensar o problema do esporte desde uma perspectiva filosófica implica, na verdade, fazer uma leitura dos textos do Coubertin.